Fala alunos, tudo jóia? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os polígonos. Vamos falar de algumas classificações de ângulos, segmentos e diagonais. Vamos classificar o que é um polígono. Polígono nada mais é do que uma figura plana e fechada, tá? Onde os seus lados é formado por segmentos de reta. Vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui nós temos o polígono ABCDE, tá? Que é uma figura geométrica plana e os seus lados é formado por segmentos de reta. Existem duas classificações de polígonos aqui que nós precisamos diferenciar o que é uma da outra. Nós vamos falar de polígonos convexos e polígonos não convexos. O que vem a ser um polígono convexo? Se você tem um polígono, você pega dois pontos no interior desse polígono, você vai formar um segmento. Se esse segmento está totalmente no interior do polígono, ele é classificado como polígono convexo. Agora, se você pegou dois pontos dentro do polígono, ligou, formou o segmento de reta, e parte desse segmento está fora do interior da figura, ele é classificado como polígono não convexo. Vamos ver os exemplos? Aqui eu tenho um polígono convexo e um polígono não convexo. Olha para você ver esse polígono convexo. Todos os segmentos de reta estão no interior desse polígono. Já no polígono não convexo ali, o que aconteceu? Esse segmento aqui, ó, parte dele está fora do interior da figura. Tá certo? Então essa é a diferença das duas classificações. Polígono convexo, todo segmento, né, está no interior da figura. E no não convexo, parte do segmento está fora do interior da figura. É assim que funciona, pelo menos um segmento. Tá joia? Bem simples aí. Vamos falar agora dos ângulos internos e dos ângulos externos. Aqui eu tenho um exemplo de um polígono formado por cinco ângulos internos e 5 externos. Quais são os meus ângulos internos aqui? Representei por letras maiúsculas. Tenho o ângulo A, B, C, D, E, tá? Esses são os ângulos internos do polígono. E os ângulos externos são esses representados pelas letras minúsculas, tá joia? Só de você olhar na figura, você consegue identificar quais são os ângulos internos e quais são os externos. Isso é bem tranquilo, bem simples. Vou classificar para vocês aqui o que é um polígono regular. É um polígono muito importante, tá? É uma classificação que vai te ajudar muito aí futuramente nos estudos polígonos. O que vem a ser um polígono regular, então? É todo polígono que possui todos os ângulos internos têm a mesma medida e todos os lados têm a mesma medida também. Nós dizemos que os ângulos e os lados de um polígono regular são congruentes. O que significa isso? O que é congruente? É que tem a mesma medida. Vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho o polígono ABCDE, tá bom? E vou mostrar para vocês que os ângulos internos e todos os lados têm a mesma medida. Construir esse polígono e já vou dar a medida dos ângulos para vocês. Cada ângulo aqui mede 108 graus. Observe que todos os ângulos internos têm a mesma medida e todos os lados também têm a mesma medida. Conclusão, o que é um polígono regular, então? Todos os lados e todos os ângulos têm a mesma medida. Bem simples. Vamos falar da soma dos ângulos internos de um polígono. Vamos denominar aqui N como sendo um número de lados do polígono e S, né, vai ser a soma dos ângulos internos do polígono. Então eu tenho essa fórmula, S igual a N menos 2 vezes 180, onde o S é a soma dos ângulos internos de um polígono e N é o número de lados. Vamos tirar como exemplo aqui o triângulo. O que é um triângulo? É um polígono formado por 3 lados. Se esse polígono tem 3 lados, então o meu valor de N será igual a 3. Agora eu vou escrever novamente a fórmula. No lugar de N eu vou colocar o 3, porque N é um número de lados e o triângulo ele tem 3 lados. Então a soma dos ângulos internos será 3 menos 2 vezes 180. Sendo assim, eu tenho que a soma dos ângulos internos de um polígono, que no caso aqui é o triângulo, será 1 vezes 180. 1 vezes 180 é 180.
Conclusão, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Bem simples. Vamos falar agora outro exemplo, são os quadriláteros. Vou dar exemplo de um quadrilátero aqui, mas o que é um quadrilátero, né? É todo polígono formado por 4 lados. Aqui eu tenho um exemplo de um, que é o ILIJKL. É o meu quadrilátero. Número de lados, 4 lados. Então, N é igual a 4. Vamos copiar a fórmula. No lugar de N eu coloco 4. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero será 4 menos 2 vezes 180. 4 menos 2 é 2. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, 2 vezes 180, que é igual a 360. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero será 360 graus. Galera, é só você aplicar essa fórmula aí e lembrar que N é o número de lados do polígono no qual você quer determinar a soma dos ângulos internos. Lembra disso, o N é o número de lados ali do polígono. Não é difícil não. Soma dos ângulos externos. Tem um polígono aqui, o mesmo polígono que eu usei para explicar o que é um polígono regular. Esse aqui já é um polígono regular, eu vou mostrar para vocês qual será a soma dos ângulos internos de um polígono. Os ângulos internos eu representei em verde. Cada ângulo interno ali mede 108 graus. E os ângulos externos estão representados em laranja. Todos os ângulos ali são iguais, né? Por se tratar de um polígono regular. Perceba, ó, isso aqui é super importante você perceber isso. A soma do ângulo interno com o ângulo externo vai ser de 180 graus. Porque forma a metade da circunferência. A circunferência tem 360 graus. A metade dela, 180. Tá joia? Se a soma do ângulo interno com o externo dá 180, conclusão, o meu ângulo externo aqui mede 72 graus. Cada um deles mede 72. Qual será a soma do ângulo interno, dos ângulos internos desse polígono aqui que eu tenho aqui, que eu apresentei para vocês? Muito simples, vai ser 5 vezes 72, que é igual a 360. Conclusão. A soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo é sempre igual a 360 graus. Toda vez agora que aparecer qual a soma dos ângulos externos de um polígono convexo, muito simples, vai ser igual a 360. Sempre vai ser assim. Vamos estudar a diagonal agora de um polígono, tá? Vou aprender aqui, vou ensinar vocês a determinar o número de diagonais de um polígono convexo. Vamos lá, que eu tenho um polígono formado por 8 vértices. Vamos tomar como base aqui o vértice I. Vamos olhar para o vértice I. Esse aqui, ó, apareceu ali, vértice I. O que vai ser a diagonal? Diagonal de um polígono. É o segmento formado por 2 vértices, tá? 2 vértices opostos. Por exemplo, uma diagonal aqui é o IC. Eu peguei o I e liguei lá no C. O IJ não é diagonal, é lado do polígono. Então você tem que pegar um vértice e ligar lá no outro oposto lá, adjacente não vale. Então uma diagonal que eu tenho aqui é o IC, outra é o ID, o IE, o IF e o IG. Quantas diagonais eu obtive aqui nesse polígono? Lembrando, saindo somente do vértice I. Saindo de um vértice, eu tive 5 diagonais. Conclusão, o número de diagonais que sai de um vértice é N menos 3, onde N é um número de vértices. Funciona, tranquilo. Quantos vértices tem esse polígono? 8. 8 menos 3 dá 5. Então, de cada vértice vai sair 5 diagonais. Qual vai ser o total, então? O número de vértices vezes N menos 3. Ó. N que multiplica N menos 3. Vai ser o total de diagonais aqui. Mas aqui eu tenho um problema. Se você perceber, ó, a diagonal IF é a mesma que a FI. Olha só, a diagonal IF é a mesma que FI. Então, quando eu falo que o número de diagonais é N que multiplica N menos 3, eu estou somando cada diagonal 2 vezes. Então, preciso pegar esse N que multiplica N menos 3 e dividir por 2. Essa é a fórmula que me permite calcular o número de diagonais de um polígono convexo. Guarda ela, vamos guardar ela. N que multiplica N menos 3 dividido por 2. Vamos usar ela nos exemplos agora.
Vamos usar o mesmo polígono lá, que tem 8 vértices. Copiando a fórmula, n que multiplica n menos 3 dividido por 2. No lugar de n eu vou colocar o 8, que é o número de vértices. 8 que multiplica 8 menos 3 dividido por 2. 8 vezes 5 dividido por 2, 40 dividido por 2, 20. Então, esse polígono que possui 8 vértices vai ter 20 diagonais. Próximo polígono, esse aqui agora com 10 vértices. No lugar de n eu vou colocar o 10. Copiei a fórmula. 10 que multiplica 10 menos 3 dividido por 2. Então vai ficar 10 vezes 7 dividido por 2, 70 dividido por 2 dá 35. Então nesse polígono que possui 10 vértices, eu terei 35 diagonais. Galerinha, é isso, tá? Vamos pegar as atividades do PET aí. Qualquer dúvida é só me chamar, estou à disposição. É isso aí, grande abraço, tchau, tchau.